Olá para todos. Estamos prontos para conversar sobre um assunto que traz para o espírita um novo pensamento, uma nova ótica a respeito da nossa doutrina. O espírita mais atento e frequentador, das redes sociais vai poder observar nestas redes sociais que existe um movimento hoje que fala mais sobre a doutrina, que contesta mais a doutrina, e outro movimento que elucida mais a doutrina, divulga mais a doutrina. Temos também neste movimento, ao qual aqui estamos nos referindo, no movimento que é de dentro do Espiritismo, nós podemos perceber que existem correntes de espíritas numa constante mudança. Recentemente eu fiquei sabendo, Eu digo recentemente porque é recente mesmo, que existiam espíritas de esquerda, que existiam espíritas de direita e também que existiam espíritas agora de centro, E também conservadores e um grupo de espíritas intelectuais. Olha só, que coisa! Eu sou do tempo em que ser espírita era apenas ser espírita, Que nós estudávamos o Evangelho e que nós estudávamos o livro dos Espíritos, e também toda a minha família, obviamente, eram de espíritas. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos mudando, com certeza estamos mudando, uma ótica diferente da doutrina. Isto é ruim? Eu não acho ruim, pelo contrário. Todas as ideias que são conversadas, onde existe um debate, essas ideias, quando no campo do debate correto, no caminho do bem e do entendimento, são válidos. Jesus trouxe novas ideias. Depois de Jesus, ou antes de Jesus, nós tivemos Moisés, Nós tivemos os profetas, nós tivemos Elias. Após Jesus, nós tivemos os filósofos, Sócrates, Platão, muito mais para cá, Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Immanuel Kant, que traziam o quê? Novas ideias, ideias contestadas, no início, mas depois aceitas, e viraram também algumas ideias cult. Por que é que o Espiritismo não poderia hoje, no século XXI, ter uma nova ótica, uma nova maneira de se ver a doutrina? Eu penso que sim, que isto é possível. Eu penso que isto é possível através do progresso, Nós estamos vivendo um progresso constante. Com isto, não queremos dizer que as ideias de Kardec, ou os livros, ou toda a composição espiritual até agora não está correta. Absolutamente, ela é corretíssima. É corretíssima. E a base dos livros de Kardec, ela deve ser não só respeitada, como também entendida dentro do contexto da época em que ele a escreveu. Os tempos mudaram? Mudaram. Alguns termos podem mudar? Sim. Nós observamos muitos palestrantes e, enfim, um movimento diferenciado do Espiritismo que conduz palavras diferentes para a mesma coisa, Então, não vejo absolutamente nenhum tipo de problema, e também acredito que o irmão espírita não deve combater essas ideias, mas, pelo contrário, ele deve fazer o quê? Ele deve estudar mais.
porque só através do estudo da doutrina, da sedimentação espírita, dentro do contexto que nós estamos entendendo ser de uma transição dos anos de Kardec para cá, apenas se nós continuarmos dentro da ótica de Kardec, é claro que nós vamos ter problemas com a doutrina no futuro. Vamos ter problemas com a doutrina no futuro, por quê? Porque a formação de novos palestrantes, a formação de conferencistas, não é? De estudiosos da doutrina, necessita de que a ciência e a filosofia espíritas entrem neste campo do debate. Porque hoje, quando nós assistimos palestras espíritas, o irmão espírita pode lembrar, né, dessas palestras várias que cada um já esteve presente, muito pouco se fala, por exemplo, do perispírito. Muito poucas palestras você tem dentro de uma casa espírita que falem sobre o perispírito. E, no entanto, para quem já fez um curso do Espiritismo, nós poderíamos dizer que o Espiritismo, os médiuns principalmente espíritas, não poderiam ignorar um curso que fosse sobre o perispírito. E eu pergunto, esses cursos existem dentro das casas espíritas? Muito difícil. É muito difícil de você encontrar um curso que fale da parte da ciência, daquilo que nós somos, mas cientificamente falando. E a parte filosófica, que é extremamente importante, não é? Por que ela é importante? Porque existe uma filosofia, o qual Allan Kardec, deste método em que ele criou a doutrina espírita, eu digo que criou porque foi criado, não é? Dentro de uma ótica atual e realista, Allan Kardec, ele elaborou a doutrina espírita como ela é. Pensamos que os irmãos espíritas precisam, em primeiro lugar, entender que nesta nossa conversa não existe tendência absolutamente nenhuma em dizer que Allan Kardec precisamos rever os conceitos de Allan Kardec. Não é isso que nós estamos falando. Ao contrário, a base da nossa doutrina espírita não deve ser nunca contestada. Ah, mas ele colocou palavras que essas palavras não eram como deveria ser colocados. Nós temos que contextualizar o trabalho de Kardec dentro da metodologia que ele fez, trabalhou, criou. Ele era um homem do seu tempo, ele era um cientista, ele era um educador. Então, ele reuniu o seu conhecimento e o conhecimento de uma época para criar a doutrina espírita. Mas, dizemos com muita propriedade, queremos afirmar que à medida em que o progresso da humanidade é conduzido por mãos que vieram para desenvolver este progresso, nós também pensamos em progredir na nossa mente espiritual e colocar na nossa mente espiritual tudo aquilo que é importante e que poderá contribuir para a doutrina espírita sem contestação das raízes do nosso espiritismo. Allan Kardec disse o seguinte aqui no seu livro da introdução do Livro dos Espíritos: quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Ou seja, quem acredita que além da matéria possa existir algo é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível.
Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos referir-nos os termos espírita e espiritismo. É um pequeno trecho da introdução do Livro dos Espíritos, mas que coloca para nós toda a situação inovadora, uma mente que trazia esta novidade do espiritualismo, do espiritismo, da comunicação com os espíritos na época em que ele, Allan Kardec, vivia na França. Eram novas ideias, novíssimas ideias, grandes ideias, e por causa dessas ideias nós estamos aqui conversando. Por quê? Acatamos as ideias, acatamos Allan Kardec, não é? Como esse mestre de Lyon que trouxe para nós os livros da codificação, e também queremos dizer que o progresso não tem como nós pararmos o progresso. É importante nós entendermos que todas as religiões precisam renovar o seu pensamento em cima da base espiritual ao qual estão assentados. Os espíritos nos colocam também esta situação que ela é inovadora neste momento, porque, como dissemos no início do nosso vídeo, muitas notícias nós sabemos aquilo que está acontecendo, essas notícias, através de redes sociais. Precisamos, na união espírita, nas federações espíritas, conversar mais sobre esse assunto, trazer mais para o próprio espírita, aquele que frequenta a casa espírita, este estudo ao qual nos referimos, que é a parte científica da nossa doutrina, a parte filosófica da nossa doutrina. A religiosidade nós temos. Nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos no Evangelho, nós acreditamos em todas as orientações que provêm do Evangelho e dos espíritos convidados a falarem nesses nossos assuntos importantes que falamos, que colocamos, não é? Esta edificação para que a nossa correção moral, os nossos defeitos, os nossos atavios sejam colocados de uma forma que nos ajude no futuro através, como dissemos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós não podemos esquecer que a doutrina espírita também se faz desta parte científica, desta parte filosófica, e que nós temos que mergulhar, nós temos que colocar os nossos olhos sobre este algo novo. Esta não é absolutamente uma novidade, mas é algo novo porque, como dissemos anteriormente, dentro das casas espíritas, necessitamos de um movimento que parta, não é? Das federações, que venha das federações espíritas, no sentido de encaminhar estudos específicos sobre o perispírito, sobre assuntos que são de extremo interesse e que hoje nós não vemos frequentarem as casas. Os cursos são difíceis. O curso do perispírito, por exemplo, é um curso que, muito bem dado, ele demora praticamente um ano, não é? Mas é um curso de extrema importância. É um curso, é um assunto de extrema importância. Ele não poderia ficar fora da grade de estudos da nossa doutrina espírita. Então, queremos, com esta conversa, dizer que somos todos adeptos a esta abertura que está acontecendo dentro da nossa doutrina, desde que não existam cismas. Desde que espíritas da direita ou espíritas da esquerda, ou do centro, ou conservadores, ou intelectuais, pensem esses irmãos espíritas de uma só maneira, com um só pensamento. Com o pensamento não de separar a doutrina, não de elitizar a doutrina, porque ela não foi edificada para ser elitizada. Ao contrário, apesar de complexa, a doutrina espírita ela necessita
da sua simplicidade, nas suas orientações simples, para que nós possamos cativar as pessoas a virem, a conhecerem, a estarem conosco, e nessa expansão espiritual nós consigamos então atingir outros países, não é? Nós estamos basicamente assentados no Brasil. O Espiritismo, ele é conhecido mundialmente e nós temos provas várias, não é? Deste assunto. A espiritualidade ela está atingindo os limites de fronteiras que antes nós não imaginávamos que isto fosse acontecer. Mas estamos lá, estamos no pensamento de muitos irmãos no mundo inteiro. Queremos conquistar ainda mais? Com certeza absoluta, porque não é apenas na conquista do sentido poder, mas é a conquista no sentido do consolo, do entendimento, daquele conhecimento que vai levar a todos os irmãos em todos os locais, este que é o nosso passe, não é? O nosso passe que libertário para a espiritualidade, já com um entendimento completamente diferenciado, já chegando nessa espiritualidade com o coração leve e sabendo o que nós precisamos fazer na nossa encarnação e o que também nós vamos encontrar quando voltarmos para casa, que é o mundo espiritual. Queridos amigos, é o que tínhamos para conversar hoje sobre este assunto da doutrina espírita e esperamos que tenham gostado. Voltaremos a ele em outras ocasiões. Muitíssimo obrigado a todos.